Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 27 de abril de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia e 31. Eu quero a sua participação, hein? Estou esperando a sua mensagem que você vai enviar através do número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o DDD 978293776. Vou repetir para dar tempo de você anotar ou já pega o seu celular e já adiciona aí o número. 978293776. Lembrando sempre, número do WhatsApp apareceu na sua tela? A gente tem a opção também do QR Code, olha só, estou apontando para ele. Como é que funciona o QR Code? Tá com o seu celular aí perto? Se você abrir a câmera do seu celular e apontar aqui, ó, para este QR Code, já vai aparecer uma mensagem aí no seu celular, WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e envia sua participação, um elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo nesta quarta-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Projeto de lei do vereador Nelson Ossiri quer proibir o funcionamento de radares de trânsito com diferentes limites de velocidade ao longo de uma mesma via pública. O vereador Jair da Farmácia solicita a unidade do Poupa Tempo Digital na sede da R6, no bairro São Bernardo. Ontem foi dia de reunião da Comissão de Constituição e Legalidade e da Comissão Especial de Honraria da Câmara. E quarta-feira é dia do quadro Se Liga na Profissão. Hoje nós vamos mostrar o dia a dia de uma ilustradora. E olha só, os casos de adolescentes com ansiedade e ou depressão têm aumentado e precisamos entender o porquê, como tratar, conduzir entre família e escola e intervir evitando danos maiores aos jovens. Confira na reportagem de Michel Amorim. Um estudo feito pela Secretaria Estadual de Educação e o Instituto Ayrton Senna revelou que a pandemia da Covid-19 aumentou o quadro de sintoma de depressão e ansiedade em estudantes do 5º e 9º ano do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio. A depressão é um sentimento de vazio. É quando você olha para a sua vida e não consegue enxergar um sentido, né? Então você cai em algo que você diz, por que eu estou fazendo isso, né? Assim, quem deu esse nome, ou essa cor, ou essa forma para as coisas que estão na minha vida, né? Então a depressão, ela entra nesse lugar de não ter nada que eu olhe e sinta que faz sentido para mim. A pesquisa apontou ainda que 1 em cada 3 estudantes afirmou ter dificuldades para conseguir se concentrar. 18% relataram se sentir totalmente esgotados e sob pressão, enquanto 18,1% disseram perder totalmente o sono por conta das preocupações e 13,6% afirmaram a perda de confiança em si. A psicóloga explicou como identificar os sintomas da depressão. Tem os sintomas mais claros, quando a gente diz que existe uma alteração no sono, uma alteração na alimentação, um ensimesmamento, isso de se fechar, né? De ficar muito calado, de inclusive sair de redes sociais. A gente vê muitos adolescentes agora saindo de redes sociais, saindo do WhatsApp, né? Assim, não quero contato, não quero ter que ver gente, pensar em gente, ter que falar com gente. Nina tem 13 anos e foi no início da pandemia que começou a se sentir mal. Eu comecei a me sentir muito triste, deprimida, incapaz de fazer as minhas tarefas, essas coisas. Então, eu até reconheço que eu fui bem chata durante aquele tempo, meio rebeldona, assim, não querendo obedecer, respondendo muito. E brigava muito com os meus pais, né? Tanto com minha mãe, meu padrasto e meu pai. E aí, um dia, eu me sentia muito mal e queria que eu sumisse, assim. Minha vontade era sumir. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente não se dá conta de muita coisa, né?
o cotidiano, a gente se perde ali. E pequenas coisas, como esse olhar. Eu falei, "Não, a Nina, ela é bocuda, né? Ela tem queixo duro, mas tá um pouco além. Tá um pouco além. E a gente sempre conversou muito, muito. E eu percebi que ela já não estava mais querendo conversar. Então eu fui me atentando aos pequenos, assim, indícios de que alguma coisa estava errada. Tanto para a mãe quanto para a psicóloga, o fundamental é que o adolescente peça ajuda. Tem uma turma que está buscando meditação, né? Tem uma turma que está indo atrás de atividades esportivas, tem gente atrás das lutas, né? Então se encontrando numa atividade que trabalha também a agressividade, o controle, o corpo, né? Que corpo é esse, que potência que ele tem, como é que eu lido com ele? Então acho que tem algumas alternativas que os adolescentes estão tentando buscar. Mas o espaço da terapia é muito importante para ele poder se colocar. Não tem nenhum problema caso vá acontecer de precisar de algum medicamento, não tem nenhum problema. Você não é maluco por estar tomando um remédio e só é para o seu bem. Só você vai se sentir bem com você mesmo e outras pessoas vão também se sentir melhor por estar vendo você melhorar. É isso mesmo, Joyce, quebrar alguns tabus que ainda existem, né? E essa comunicação ela é fundamental entre a criança, o adolescente e os pais, e na dúvida sempre consultar um especialista. Falando sobre saúde, a cidade de Campinas já aplicou mais de 1 milhão de segundas doses de vacina contra a Covid-19. É um número expressivo e importante no combate ao vírus. No total, já foram aplicados na cidade 2.743.584 doses. O município tem uma cobertura de 96,5% de adultos vacinados com 2 doses. E lembro aqui, hein? Quem recebeu a segunda dose há pelo menos 4 meses já pode receber a dose adicional. E mais uma notícia positiva é que nenhuma morte foi confirmada na cidade por Covid-19. É o terceiro boletim do ano que não traz óbitos pela doença. O primeiro boletim foi em 22 de março, o segundo boletim em 12 de abril e agora este terceiro boletim. Então a gente segue aí acompanhando o panorama da Covid-19 aqui no nosso município e sempre no último dia da semana, né, na sexta-feira, a gente faz aquele panorama da região metropolitana de Campinas e também sobre aqui a nossa cidade. Olha só, a Regional Campinas, do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, CIESP, apresentou a pesquisa de sondagem industrial agora do mês de abril, que apontou a guerra Rússia-Ucrânia e o lockdown nas maiores cidades da China como as principais preocupações da indústria regional para os próximos meses. Foi apontado uma diminuição no volume de produção para 29% das indústrias agora em abril e uma queda no faturamento para 35% das empresas que participaram da pesquisa. A guerra da Rússia e Ucrânia, que imaginávamos que poderia ter sido de duração curta, mas que está se prolongando por várias semanas e não sabemos quando irá terminar, de certa maneira ajudou a diminuir o aquecimento da economia aqui na nossa região. A sondagem do CIESP Campinas agora, de abril, mostra que as empresas, os empresários estão receosos em investir, retomar a atividade por causa disso. Então nós temos que aguardar um pouco. Já em relação ao lockdown da China, das principais cidades e portos, ela é preocupante porque ela atinge diretamente toda a economia global, porque a China é uma grande fornecedora. Meio-dia e 41, nós estamos ao vivo nesta quarta-feira. Falar sobre trânsito agora. Atenção, você motorista aqui da cidade, hein? A INDEC vai interditar amanhã, quinta-feira, dia 28, das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde,
o tráfego de veículos em um trecho da Avenida Doutor Moraes Salles, no viaduto do Laurão, onde é conhecido para um serviço de recap. E aí, como rota de desvio, a INDEC indica o acesso para a Avenida Princesa do Oeste, no sentido centro-bairro. Então, amanhã, no viaduto do Laurão, ali, das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde, trânsito interrompido na Moraes Salles. Hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia de reuniões, viu? E pela manhã, de forma remota, foi realizada a 6ª reunião da Comissão Permanente de Constituição e Legalidade, que é presidida pelo vereador Carmo Luiz. Acompanhe como foi. Comandada pelo vereador Carmo Luiz, foi realizada na terça-feira, dia 26, a 6ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Constituição e Legalidade. Declaro aberta a 6ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Legalidade, agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês, cumprimentar o público que nos assiste e os vereadores presentes e todos que estão aqui conosco. Passamos a deliberar a pauta. Pauta dos trabalhos da 6ª reunião ordinária, discussão e votação do parecer exarado pela nobre vereadora Guida Calisto, favorável ao PLO 163 de 2021, processo 234-234, de autoria do vereador Marcelo Silva, que dispõe sobre a gratuidade de estacionamento em hospitais e centros de doação de sangue para pacientes usuários diretos do Serviço de Saúde e seus acompanhantes no caso de doação de sangue. O parecer da vereadora Guida Calisto foi aprovado pela comissão, que contou com a participação dos vereadores Igor Diego, Jorge Schneider e Mariana Conte. Durante a reunião também foram votados projetos sobre o Mês da Consciência Negra e atividades essenciais. Também nesta terça-feira foi realizada a reunião da Comissão Especial de Honraria, que analisou 7 itens que estavam na pauta. Confira como foi a reunião. O presidente da Comissão Especial de Honraria, vereador Edson Ribeiro, comandou a 3ª reunião ordinária da comissão na manhã da terça-feira, dia 26. Bom dia a todos. Pauta dos trabalhos da 3ª reunião ordinária da Comissão Especial de Honraria, a ser realizada no dia 26 de abril de 2022, terça-feira, às 10 horas. Em ambiente virtual, através do sistema de deliberação remota. Durante a reunião, todas as propostas de concessão de diploma de mérito foram aprovadas, com a presença dos vereadores Eduardo Magoga e Luiz Rossini. Dizer que a Câmara, ao conceder essas homenagens, ela pretende, em nome da população de Campinas, reconhecer o trabalho de cada pessoa que está sendo homenageada na sua área de atuação. Eu acho que isso é importante, portanto, foi uma alegria participar dessa reunião. Muito obrigado, e esse vereador também agradece a todos, o público que nos assiste pela TV Câmaras, pelas redes sociais. Eu quero aqui também agradecer a todos e dou como encerrada essa reunião. Lembrando que as 2 reuniões, tanto a de Comissão de Constituição e Legalidade quanto a especial de honraria, elas estão disponíveis no youtube.com/TV Câmara Campinas. Se você entrar lá no canal da TV Câmara Campinas, você consegue assistir na íntegra todas as discussões e votações que aconteceram. Olha só, o vereador Jair da Farmácia encaminhou um pedido para a Prefeitura solicitando a instalação de uma unidade do Poupa Tempo Digital na sede da R6, no bairro São Bernardo. O vereador Jair da Farmácia protocolou uma indicação para que a Prefeitura de Campinas amplie o convênio com o governo do estado de São Paulo para a instalação de uma unidade do Poupa Tempo Digital na sede da Administração Regional 6, localizada no São Bernardo, o que facilitaria o acesso para as pessoas que moram nessa região. Para evitar que eles vão até o centro, porque pegar a condução, ir até o centro ou na Shopping Campinas. Então, eu fiz essa indicação pensando na população. O parlamentar reforça que o entorno da região dos bairros São Bernardo, Parque Industrial e Vila Industrial
tem crescido muito com o avanço dos empreendimentos imobiliários. Então vai facilitar muito para eles essa indicação minha, porque a população cresceu muito aqui. Bom, no documento, não é, que foi protocolado pelo senhor, o senhor lembra o anúncio da retomada do Poupa Tempo na região central da cidade de Campinas, com instalação no prédio do Paço Municipal. O senhor diz, inclusive, que vocês podem ter em mente, não é, um Poupa Tempo digital nos mesmos moldes do que será instalado na prefeitura. É exatamente isso que o senhor deseja? É isso mesmo que eu desejo, porque facilita para eles. Aí não precisa se locomover até o centro. É essa o meu plano, o meu pensamento. Bom, e o pessoal que está assistindo a essa matéria, que mora por aqui, pode ter uma expectativa positiva, o senhor deve voltar a conversar com o prefeito Dário Saad? Isso, vou inclusive essa semana falar com o Dário para ver se eu consigo isso mesmo. Se eu consigo não, vou conseguir. Vou fazer tudo pela população. Lembrando que o posto Poupa Tempo Digital Campinas, instalado no andar térreo do Paço Municipal, já funciona com quase 200 serviços. É uma central de atendimento ao cidadão para facilitar acesso aos serviços disponíveis na plataforma digital do Poupa Tempo. O vereador Nelson Osseri reapresentou o projeto de lei que quer proibir o funcionamento de radares de trânsito com diferentes limites de velocidade ao longo de uma mesma via pública, tornando o limite único ao longo da avenida. Confira a proposta. O vereador Nelson Osseri reapresentou um projeto de sua autoria de 2018 que trata sobre radares e limites de velocidade na mesma via. O projeto ele vem realmente nesse sentido, né? Proibir velocidades diferentes em ruas e avenidas do município de Campinas. Eu tento, através desse projeto, regularizar essas velocidades, mantendo assim um padrão. Então, um estudo deve ser feito através da secretaria responsável, no caso, a Secretaria de Transporte, a própria INDEC, para que possa fazer esse estudo e determinar a velocidade permitida na rua ou na avenida, mas desde que seja uma única velocidade, e não, como nós estamos constatando, velocidades diferenciadas em várias ruas e várias avenidas, o que gera um problema terrível para os motoristas. Quantos motoristas não são multados porque estão olhando e muito mais preocupado com o velocímetro do que para o para-brisa, olhando para frente? Então isso acaba se tornando uma pegadinha e muitos motoristas acabam sendo multados. Para Osseri, os radares devem funcionar de forma educativa e não punitiva. Esse projeto ele já vem desde o primeiro mandato, 2017, 2018. Eu apresentei esse projeto, Velocidade Única nas ruas e avenidas do município de Campinas. Ocorre que a grande parte dos vereadores acabaram sendo o contrário, e na segunda reapresentação eu pedi o arquivamento para não perder o projeto, e agora eu estou reapresentando, porque a própria Secretaria de Transporte, a própria INDEC, reconheceu que é válido, que é necessário velocidade única. A própria INDEC reconhece que muitos motoristas estão sendo multados por caírem nessa pegadinha de velocidades diferentes. Então não dá para aceitar, por exemplo, essa avenida onde nós estamos, com 4, 5 velocidades diferentes. Isso é inadmissível. O motorista não está para brincar, além de todo o risco que coloca para o motorista e também para o pedestre, porque ele não tem aquela segurança de transitar na via olhando para frente. Ele fica muito mais preocupado em não doer no bolso, em não tomar uma multa. Então ele fica olhando para o velocímetro. Segundo Nelson Osseri, essa medida deve inclusive reduzir acidentes. É uma medida que traz segurança, não só para o motorista, como para o pedestre. Como eu já venho repetindo inúmeras vezes e também utilizei na justificativa do projeto, o motorista, hoje, ele olha muito mais para o velocímetro do que para o para-brisa. Então isso acaba tirando a atenção de um motorista com o pedestre, com aquele que está atravessando numa faixa de pedestre, com aquele que o sinal já está sinalizando vermelho para ele parar, e ele está perdendo ali a atenção. Eu até comparo que essas velocidades diferentes nas ruas e avenidas, eu comparo com a falta de atenção de um motorista que utiliza do celular.
é a mesma coisa. Ele pede toda a concentração, o reflexo. Então, eu apresento esse projeto na certeza do bom senso da INDEC, do senhor prefeito, para que ruas e avenidas de Campinas tenham velocidade única. Hoje é dia da quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Aqui em Campinas, o Guarani recebe o Criciúma no estádio Brinco de Ouro às 9 horas da noite, em busca da primeira vitória, hein? Lembrando, o Bugre é o lanterna da competição, precisa urgente da vitória, mesmo neste início de competição, precisa dessa reabilitação. Técnico Daniel Paulista conta com o retorno do zagueiro Ronaldo Alves, só que, por outro lado, ele não tem o lateral esquerdo Matheus Pereira e também o meia Giovanni Augusto, ambos suspensos. O Eliel deve entrar na lateral esquerda e o Marcinho pode ser um substituto. Essa é a provável escalação aí do Guarani que enfrenta o Criciúma logo mais. E um pouco mais tarde, às 9h30 da noite, é a vez da Ponte Preta entrar em campo, que já está lá no Rio de Janeiro, enfrenta o Vasco da Gama no estádio São Januário. Técnico Hélio dos Anjos, que conquistou no último sábado a primeira vitória sob o comando da Macaca, deve repetir a formação que venceu o CRB por 1-0, gol do Luca. Então, segue o esquema com 3 volantes, o Amaral, Leonaldi e o Ramon, e 3 atacantes com o Danilo Gomes de um lado, Echaporã do outro, e o Luca, a esperança de gols, artilheiro da Macaca. Vasco que ainda não venceu na competição, viu? 3 jogos, 3 empates, então é um duelo complicado. E claro que amanhã a gente conta a história das 2 partidas, o que acontece aqui em Campinas com Guarani e Criciúma, e o que acontece no Rio de Janeiro com Vasco da Gama e Ponte Preta, os gols na edição de amanhã, quinta-feira. Hora de conferir uma atividade que cria desenhos, animações, elementos gráficos, desenvolve uma identidade visual de produtos e marcas. Então, sobre esta ferramenta de comunicação incrível, você confere a partir de agora no Se Liga na Profissão com uma ilustradora. Bom, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só que bacana, hoje a gente vai falar sobre ilustradora. Então, se liga aí, bora! O profissional cria ilustrações e peças de arte usadas na parte de um design. Envolve muito o mundo da arte. Bom, o ilustrador é, portanto, responsável por ilustrações, elementos gráficos, identidades visuais de marcas. Tá em alta o mercado de jogos e quadrinhos no Brasil, viu? Por isso, esses profissionais são bem procurados. Fica a dica. Bom, e pra gente entender um pouco mais sobre essa profissão, eu estou aqui com a Larissa. E aí, tudo bem, Larissa? Tudo bem com vocês. Beleza. Bom, há quanto tempo você trabalha como ilustradora? Com ilustração, meu trabalho faz 2 anos. Eu saí da faculdade em 2019, na verdade faz 3 anos, né? Estamos em 2022, então 3 anos desde que eu saí. Então eu tenho trabalhado com ilustração, como ilustradora freelancer, prestando serviços e essas coisas assim. Você fez faculdade do quê? Eu fiz faculdade de artes visuais na Unicamp. E também fiz licenciatura na Unicamp também, licenciatura em artes visuais e bacharelado em artes visuais, foi um diploma duplo que eu tirei. Tá, então para o pessoal em casa entender direitinho, sim, esse é o curso necessário para trabalhar profissionalmente como ilustrador. Sim, existem outros cursos também, não só de artes visuais, existem, por exemplo, design gráfico, tem também publicidade e propaganda, também se trabalha com ilustração, que todos vão com um foco diferente, né? No caso do meu curso de artes visuais, a gente não aprendeu só sobre desenho em si, a gente também tem um pouco um foco de escultura, de instalação, arte contemporânea. Então, a diferença aí é um pouco do foco que o desenho vai tomar. Em artes visuais vai ter um foco, em design gráfico vai ter mais a ver com a área de comunicação, tem um pouco de tipografia, da união com o texto também.
Com a publicidade tem a questão da mensagem que quer trazer ao público. Então, todas essas áreas abordam o desenho, mas em caminhos diferentes. O que faz um ilustrador, uma ilustradora? Conta pra gente. Então, o ilustrador ele tem a função de transformar uma ideia, uma mensagem em um desenho, uma ilustração ali que comunique aquilo que o cliente pediu. Então, para isso a gente faz uso de ferramentas digitais, a gente trabalha técnicas de desenho também, tem que ter noções de composição de imagem, noções de perspectiva, de desenho de anatomia, de corpo humano, formas, volumes. Fora também toda uma questão de saber lidar com clientes, né? Saber qual é a mensagem que eu tenho que passar e como que eu vou passar essa mensagem. Através de uma ilustração digital, vai ser aquarela, vai ser uma ilustração mais minimalista, vai ser uma ilustração complexa. Para quem que essa imagem vai fazer sentido, onde ela vai estar vinculada. Era uma peça de design, era uma peça para uma exposição, era uma peça para um livro, tudo isso vai influenciar no resultado final daquela imagem. Entendi. Como está o mercado de trabalho? Tá legal? Olha, tá tendo uma grande demanda. E o que acontece é que às vezes as empresas estão procurando, mas os ilustradores têm uma grande parcela que são muito tímidos, às vezes acham que o seu trabalho não é tão bom, não está legal ainda, não está num nível técnico interessante, mas o que acontece é que essas empresas estão à procura sim. Olha só que legal. Estão à procura sim e tem espaço para vários traços diferentes. Eu gosto de falar, inclusive, né, como professora de desenho, que não existe um traço errado, não existe um desenho ruim. Existe o que é adequado a um contexto ou outro. Então, existe sim mercado para quem tem um desenho mais hiperrealista, um desenho de ficção científica, quanto também existe mercado para quem está procurando uma área mais do infantil, uma área mais do cartoon, uma área de um desenho bem simples, assim, com poucos traços já transmite a mensagem. Então, não existe isso de o desenho mais complexo é melhor do que o desenho simples, porque não, eles têm funções diferentes e tem pessoas procurando por essa variedade de desenhos também. Nossa, super legal aí essa dica passada pela Larissa, não é? Essa informação que ela trouxe, dizendo aí que tem várias empresas que estão procurando, não é? Os profissionais, mas que às vezes os profissionais se sentem ainda inseguros e tudo mais e perdem provavelmente grandes oportunidades de ingressarem no mercado de trabalho, né, Larissa? Muito legal essa informação que você trouxe aqui pra gente, né? Então, o pessoal tem que ficar um pouco mais seguro, mais confiante, se preparar, evidentemente, fazer os cursos necessários para que possa desenvolver da melhor forma possível, né? Sim, não só fazer cursos, como também saber se como que se diz mesmo? Saber se portar no trabalho, né? Saber vender o seu peixe, né? A primeira coisa é que você tem que confiar no seu trabalho. Você tem que olhar para o seu trabalho com certa gentileza e também perceber quais são os pontos fortes do meu trabalho, quais são os pontos que eu preciso melhorar e ir focando nisso para trazer o produto cada vez melhor. Saber se posicionar também com os clientes, saber se comunicar. Isso é muito importante, né? De trabalhar a sua fala, saber identificar o que o cliente está procurando e entregar um bom produto, entregar uma boa arte que satisfaça ali as expectativas e o briefing, né? Que a gente fala que quando a empresa ou o cliente chega, né, com texto escrito, falando eu quero que a minha imagem tenha isso, isso, isso. E você entrega, você seguiu direitinho aquele espaço, aquelas instruções e entregou o que era necessário. Às vezes você pode entregar um pouco mais também, depende do... Qual é o nome? Do briefing. Isso aí também se usa muito em publicidade, em outras áreas mesmo, não só de ilustração. Eu acho, inclusive... Que você fazer o que o cliente pede, é isso? Isso, o cliente vai chegar ali com... Às vezes é um texto escrito, ou então às vezes vem num áudio, vem uma reunião, faz uma reunião e fala, eu quero fazer um trabalho que, sei lá, tenha
essa composição aqui, eu quero usar tais cores, eu quero que seja desse O tamanho. briefing, então, é o pedido do cliente. É o pedido do cliente escrito lá em todos os minúsculos detalhes, né? Então, tem noções ali de tamanho, onde é que aquela ilustração vai ser vinculada, tem prazo de entrega também, saber cumprir os prazos de entrega também é importante, saber se organizar. Isso é fundamental, né? Uhum. É fundamental. Isso, Acho que qualquer assim, área, o prazo qualquer de área. entrega, e tem gente que não cumpre, né? Ser organizado é uma Eu, por exemplo, se eu fundamental. contrato, né, um profissional e fora do prazo é entregue o material que eu solicitei, eu já mudo. Isso. Da mesma forma que, né, se eu trabalho com isso, evidentemente, se eu combino uma coisa, está em contrato, isso é o mínimo, né? Isso é organização, é passar o que a gente chama de credibilidade. Exatamente. Né? Se Então, você quer dizer, na sua propõe uma profissão coisa, também tem muito isso, né? Exatamente. Bom, quais os principais desafios dessa carreira? Tem muito sobre o que se fala sobre a situação financeira, que fala, o artista é uma profissão falida, né? Vai morrer de fome. Quando, na verdade, a gente percebe que não, que, na verdade, o que falta é saber se posicionar, saber vender o seu peixe, porque tem muitas empresas à procura, tem outros campos que não são só de mercado editorial, como é o caso de livros ilustrados, caso de revistas, ilustrações para revistas, publicações independentes. Tem a área de games também, que área de games, que é uma área movimentada. Movimentada, hoje está bem alta mesmo. Muitos brasileiros também trabalhando para fora, ganhando em dólar. Uau! Tem tudo isso também. Bom, certamente muita gente que está acompanhando ao quadro, assistindo ao quadro, se liga na profissão, né? Seja na TV ou até mesmo pelas redes sociais, pelo YouTube, né? Certamente muita gente se interessou, falando, puxa vida, olha lá a Larissa falando, gostei, bacana, gostaria de tentar, gostaria de ir para essa área, né? Quais as dicas que você passaria para esse pessoal aí que está interessado em seguir essa área? Olha, tem muito material gratuito que você encontra por aí na internet, mas se você quer uma coisa mais aprofundada, eu recomendo fortemente vocês procurarem um curso. Às vezes pode nem ser para aprender a desenhar em si, às vezes você já tem a técnica, mas você não sabe como sair dali, qual é o próximo passo, né? Então, nesses cursos de desenho, de ilustração, a Pandora mesmo, né? Aqui a gente tem professores que vão ajudar esses alunos que chegam a perceber em que ponto que eles estão, qual vai ser o próximo passo. Às vezes nem relacionado ao desenho em si, mas como se posicionar no mercado, quais são as demandas, como que aquele aluno pode aprender a realizar um briefing, né, uma ilustração a partir de briefing, como esse aluno vai se organizar para fazer um projeto maior também. Então, tem muito além dos fundamentos de desenho aí, tem toda uma questão de saber ser organizado, procurar curso também fora da área de desenho, tem muita gente procurando questão de marketing também, né? Marketing pessoal, saber se posicionar nas redes sociais, saber persuadir mesmo o cliente a notar o seu trabalho, a perceber, aquela pessoa ali tem um trabalho interessante, né? Esse contato, esse vínculo, hoje, principalmente com as redes sociais, aí a internet, esse contato humano é muito importante. Então, ter essa noção de comunicação, saber se comunicar bem, saber se vender esse seu peixe, né? Se posicionar. A Larissa está batendo bastante nessa tecla de vender o peixe, porque de fato é muito importante, né? Falar, puxa vida, eu sou capaz, eu sou bom, olha aqui o meu trabalho, não é? Pode confiar, eu vou entregar no prazo, eu sei fazer, porque muita gente, até não é, tentando entender o que você está falando, muita gente tem essa insegurança, essa cautela, não é? E acaba, de repente, como a gente frisou aqui, perdendo algumas boas oportunidades de ingressar no mercado de trabalho, justamente porque, como disse a Larissa, não soube vender o peixe, certo, Larissa? Isso, uma coisa muito importante é você olhar para o seu trabalho e pensar, tá, o que eu posso oferecer aqui? O que o meu trabalho oferece de diferente em relação àquela pessoa ou àquela outra?
E a gente tem que focar nisso, investir nisso. E também saber quais são as demandas que estão surgindo, o que tem sido debatido também no mercado, quais são os estilos de desenho, quais são as áreas que estão aí pegando, né, que estão mais em moda, e se manter atualizado, né? Isso para qualquer profissão, não só de ilustração. Então, isso de se manter atualizado e permanecer estudando, perceber o que o seu trabalho tem de especial, tem de único, e é aquilo que você tem que deixar claro para o seu cliente também, enquanto artista ali e profissional. Valeu, Larissa, obrigado, viu? Para você. É isso aí, pessoal, já sabe, né? Se liga na profissão. Uma hora e 7 minutos, hora da previsão do tempo e semana de tempo estável, viu? Hoje o sol aparece durante todo o dia, à tarde a nebulosidade aumenta, mas não tem previsão de chuva. Para amanhã, quinta-feira, este panorama permanece, viu? Sol durante o dia, nada de chuva aqui no município, com a presença de algumas nuvens. Vamos às temperaturas, olha só, elas já estão aqui na minha tela. E elas seguem elevadas, hein, para o período de outono que nós estamos vivendo. Mínima de 18 graus pela manhã. Ao longo do dia, essa temperatura sobe, podendo chegar aos 32 graus aqui na cidade de Campinas. E o Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, você que está nos acompanhando desde o 12:30. Lembrando, né, que hoje teve a reunião extraordinária a partir das 9 horas da manhã. E claro que amanhã a gente repercute aqui com as discussões e votações no nosso Câmara Notícia. Então, continue na nossa programação e nos vemos amanhã, a partir do meio-dia, com as notícias da Metrópole de Campinas, atualizando o que acontece pela nossa cidade, e também do Legislativo aqui, a Câmara de Campinas, com a 25ª reunião extraordinária, tá certo? Então, até amanhã ao meio-dia. Tchau, tchau.